Olá, meus queridos, minhas queridas. Neste vídeo continuaremos o estudo das prestações do Regime Geral de Previdência Social e estamos estudando o fato gerador de cada um dos benefícios do regime geral. E no final do vídeo anterior falávamos acerca do fato gerador da aposentadoria por tempo de contribuição. O fato gerador da aposentadoria por tempo de contribuição é o segurado completar o tempo de contribuição. Regra geral, 35 anos de contribuição para homem, 30 para mulher. Porém, no caso dos professores da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, esse tempo de contribuição é reduzido em 5 anos. Aí fica 30 anos para homem e 25 para mulher. Aí observe que o professor da educação superior não se beneficia dessa redução de 5 anos. Então, o professor universitário, o professor do ensino superior, ele segue aqui a regra geral. 35 anos de contribuição para homem, 30 anos para a mulher. Legal? E aqui, no caso dos professores que tem essa redução de 5 anos, é o que a gente chama professor da educação básica. A educação básica é formada exatamente pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, podemos dizer também que essa redução de 5 anos é para os professores e professoras da educação básica, que é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E outra coisa que é importante salientar é que no caso dos professores, a redução de 5 anos é só na aposentadoria por tempo de contribuição. Nós, no vídeos anteriores, falamos aqui da aposentadoria por idade. Aí aqui percebam que professor não tem redução na idade para se aposentar por idade. Não tem. Por exemplo, um professor da educação básica que trabalha numa escola privada, é segurado do regime geral. Esse professor pode se aposentar por idade? Sim, pode. Agora ele tem que ter qual idade? Ora, tem que ter 65 anos de idade se homem ou 60 se mulher. Para se aposentar por idade, professor não goza de redução nenhuma na idade. A redução de 5 anos do professor é só na aposentadoria por tempo de contribuição, tá legal? Algo semelhante acontece com esse povo aqui, os trabalhadores rurais, pescadores artesanais e garimpeiros que trabalham em regime de economia familiar. Eles também têm uma redução de 5 anos, mas é na idade, para se aposentar por idade. Vejam aqui, ó. Na aposentadoria por tempo de contribuição, trabalhador rural, pescador artesanal e garimpeiro que trabalha em regime de economia familiar, não tem redução nenhuma. Por exemplo, um trabalhador rural pode se aposentar por tempo de contribuição? Pode. Mas qual é o tempo de contribuição que ele tem que ter? 35 anos de contribuição se homem ou 30 se mulher. Então, ó, cada macaco no seu galho. Presta atenção, anota na caderneta. Professor da educação básica, bota uma setinha. Redução de 5 anos é só na aposentadoria por tempo de contribuição. Aí bote outro. Trabalhador rural, pescador artesanal e garimpeiro que trabalha em regime de economia familiar. Bota a setinha assim. A redução de 5 anos é só na aposentadoria por idade. Então, cada macaco no seu galho, tá bom? Não confunda as coisas. E aí? Ainda tem mais gente aí que tem redução no tempo de contribuição para se aposentar? Tem mais gente. Quem é? Vamos lá. Pessoas com deficiência.
pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência também têm redução. Agora, aqui ficou muito grande. Aqui. Vamos separar aqui, porque senão eu vou ficar no meio aqui da galera. Vamos lá. Aqui, tá pequenininho aqui. Pessoas com deficiência. Tá bom, pronto. Aí aqui vai depender se a deficiência é grave, se a deficiência é moderada ou se a deficiência é leve. Tá legal? Isso aqui está onde, professor? Está lá na Lei Complementar número 142, que nós podemos ver aqui, ó. Lei Complementar número 142. Cadê a bichinha? Está aqui, ó. Artigo, ó. Isso aqui é a Lei Complementar número 142, que regulamenta o parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência, que é assegurada do regime geral. Aí aqui no artigo 3º, diz assim: é assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições. Aí esses 3 primeiros incisos tratam de aposentadoria por tempo de contribuição. O inciso 4 é que trata de aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Então, se a deficiência for grave, aí como é que fica? É 25 anos de contribuição para homem, 20 para mulher. Aí aqui, ó, aqui eu vou ensinar um macete. Decore primeiro esse 25, 20. Porque aqui é uma quantidade enorme de tempo de contribuição aqui, tá legal? Então decore primeiro o 25, 20, tá bom? Combinado assim? Vamos lá. Você vai decorar primeiro que aqui, ó, deficiência grave. Para homem, é 25 anos de contribuição. Para mulher, é 20. Aí, nos casos de deficiência moderada, também vai ter um tempo de contribuição para homem, outro para mulher. No caso de deficiência leve, é a mesma coisa. Um tempo de contribuição para homem, outro para mulher. Aí, o professor mandou eu decorar só o caso de deficiência grave. É 25 para homem, 20 para mulher. É um número assim mais redondo, mais fácil de decorar. Aí os outros é só você indo aumentando, você vai aumentando 4 anos, tá bom? Então, moderado, para homem, na grave era 25, você aumenta 24. Aí 25 mais 4 dá 29, beleza? Para mulher, na grave era 20, eu aumento 4 anos. Aí aqui, ó, para mulher fica 24. Beleza? Tranquilo? Aí na deficiência leve, aí eu vou aumentando mais 4. Olha, na moderada para homem era 29, 29 com 4, 33. 33 anos de contribuição. E aqui na leve para mulher, bem, na moderada era 24, então na leve fica 28. Tá bom assim? Ficou fácil de você memorizar? Aqui, ó, eu quero que você memorize só na grave. Grave. Você não tem que memorizar tanta coisa, que é tanta informação, que a gente tem que botar num juízo para fazer um concurso público, que às vezes lota aqui a memória RAM, não sei o quê. Aí, vamos facilitar as coisas, né? Memorize, decore somente o tempo de contribuição da deficiência grave, que é o menor tempo de contribuição. É o menor. A deficiência maior, que é a grave, exige o menor tempo de contribuição. Tem que ser assim, né? Não pode ser o contrário, né? Então, qual é o menor tempo de contribuição? São números mais redondos. Para homem, 25 anos de contribuição, para mulher, 20.
Isso, pessoa com deficiência grave. Aí na moderada, aumenta 4, tanto para homem como para mulher. Você pega a grave, para passar para a moderada, você aumenta 4 anos. Aí fica 29 para homem, 24 para mulher. E na leve, você pega a moderada e aumenta mais 4 anos. Aí fica 33 para homem, 28 para mulher. E aqui, ó, aqui tem um quadrinho melhor, bonitinho que eu fiz aqui. Ó. Olha aqui. Aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Deficiência grave. Homem, 25, mulher, 20. Números mais redondos. Memorizou? Aí na moderada eu não preciso nem memorizar. É só pegar 25 e aumentar 4, dá 29. Aí para mulher eu pego 20 e aumento 4, dá 24. Aí agora na leve, eu pego a moderada e aumento mais 4. Aí para homem, na moderada era 29, eu aumento 4, dá 33. Para mulher, na moderada era 24, eu aumento 4, na leve fica 28. Beleza, tranquilo. Eu imagino que sim, tá tranquilo. Então aqui, ó, beleza, tranquilozinho. Nós temos aqui o fato gerador da aposentadoria por tempo de contribuição. Regra geral, 35 anos de contribuição para homem, 30 para mulher. Professores da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Homem, 30 anos, mulher, 25. Pessoas com deficiência. Aí vai depender se a deficiência é grave, moderada ou leve. Eu ainda tenho que falar um pouquinho aqui sobre essa aposentadoria por tempo de contribuição dos professores da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. E para isso, eu vou aqui para o regulamento da Previdência Social. Deixa eu achá-lo aqui. Artigo 56, parágrafos 1º e 2º, né? O parágrafo 1º diz o que a gente já sabe, né? A aposentadoria por tempo de contribuição do professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício em função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio, será devida ao professor aos 30 anos de contribuição e a professora aos 25. Isso porque reduz aqueles 5 anos que a Constituição manda reduzir. Mas aqui, o que eu quero mostrar é esse parágrafo 2º. Diz assim, ó, para os fins do disposto no parágrafo 1º, ou seja, para que essa aposentadoria de professor seja reduzida em 5 anos, considera-se função de magistério a exercida por professor quando exercida em estabelecimento de educação básica. Isso, porque a educação básica é exatamente a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Em seus diversos níveis, né? Tanto o nível fundamental, como o nível infantil, como o nível médio. E modalidades. Incluídas, agora, preste atenção na palavra incluídas. Incluídas, além do exercício da docência, docência é a atividade de professor, assim, dando aula, assim como eu estou dando aqui, escrevendo no quadro, em sala de aula. Além do exercício da docência, anota na caderneta, as funções de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Então, essas pessoas que exercem as funções de direção, diretor de escola. Aí aqui, como a gente está no regime geral, esse diretor de escola é um diretor de escola privada, né? Diretor de escola, coordenador pedagógico e pessoas que fazem assessoramento pedagógico, elas também se beneficiam dessa redução de 5 anos na aposentadoria por tempo de contribuição. Isso porque teve uma lei que trouxe essa redução. Porém, o Ministério Público Federal, ele ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, ADIM. É a ADIM número 3772. Se você quiser, pode consultar lá no site do STF essa ação
direta de inconstitucionalidade. Porque o Ministério Público estava exatamente questionando essa lei que estendeu para diretor de escola, orientador pedagógico, assessoramento pedagógico, essa redução de 5 anos. Porque o Ministério Público dizia, não, a Constituição lá não está garantindo essa redução para esse povo aí, não. Você não vejamos aqui a Constituição. O Ministério Público dizia, né? Aqui o parágrafo 8º está dizendo que é reduzida em 5 anos para professor. Não é para diretor de escola, nem para orientador pedagógico, nem para essa turma de assessoramento pedagógico. Bem, isso era o que o Ministério Público estava dizendo na ADIM. E o que o STF decidiu, né? Porque quem decide é o STF na ADIM, né? O STF decidiu o seguinte, olha, esse povo aí, essa galera aí que é diretor de escola, que é coordenador pedagógico, faz assessoramento pedagógico, essa galera aí pode se beneficiar dessa redução de 5 anos na aposentadoria por tempo de contribuição. Porém, o STF impôs uma condição para que essa galera aqui se beneficie dessa redução de 5 anos. Qual é? O STF disse assim, desde que essas funções sejam exercidas por professores. Foi só isso que o STF disse, na ADIM 3772. Então, coordenador pedagógico, diretor de escola, da educação básica, né? O que é educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, diretor de escola, coordenador pedagógico, a turma do assessoramento pedagógico, pode se beneficiar dessa redução de 5 anos na aposentadoria por tempo de contribuição? Resposta, segundo o STF, sim, desde que essas funções sejam exercidas por professores. Se elas não forem exercidas por professores, não terá a redução de 5 anos na aposentadoria por tempo de contribuição. Legal? Correto? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a questão do fato gerador de cada um dos benefícios. Vamos agora para a aposentadoria especial. O que é a aposentadoria especial? A aposentadoria especial é uma aposentadoria que é concedida àqueles segurados que trabalham em condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física. Vamos voltar aqui para a Constituição Federal, para aquele parágrafo 1º do artigo 201, que diz assim, ó, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral. Não pode ter critério diferenciado, essa é a regra. Porém, a própria Constituição estabelece alguns critérios diferenciados, como aposentadoria entre homem e mulher, tem tempo de contribuição diferente, tem idade diferente, trabalhador rural, pescador artesanal, garimpeiro, tem redução de 5 anos, professor da educação básica, redução de 5 anos no tempo de contribuição. Mas a própria Constituição faz algumas diferenças, né? Mas aí ela pode, porque ela é a Constituição. Agora, a norma infraconstitucional, em regra, não pode. Mas tem 2 casos que a Constituição diz que pode. Quais são? Ressalvados os casos de atividades exercidas sobre condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, que é o caso que a gente vai tratar agora. A aposentadoria especial é para esse povo aí. E quando se tratar de portador de deficiência? Portador de deficiência está lá na Lei Complementar número 142. Aí observe o seguinte, aqui diz, nos termos definidos em lei complementar. Então aqui, você lendo o parágrafo 1º, você vai entender que somente uma lei complementar pode estabelecer esses critérios diferenciados
para esses dois casos. Olha, no caso dos portadores de deficiência, é uma lei complementar. É a lei complementar número 142. Porém, nos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física, a lei que estabelece esse critério diferenciado não é uma lei complementar. É a Lei 8.213. A Lei 8.213 não é uma lei complementar. É uma lei ordinária. Bonitinha, mas ordinária. Então, por quê é que ela está podendo estabelecer esses critérios? Se ela não é uma lei complementar e a Constituição está dizendo que tem que ser por lei complementar. Aí veja o seguinte, essa redação aqui foi dada pela Emenda Constitucional número 47, que é de 2005. A Lei 8.213 é de 1991. A aposentadoria especial, que é exatamente para esses casos de atividades exercidas em condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física, a lei está lá na Lei 8.213, aqui, ó, cadê? Nos artigos 57 e 58. Deixa eu ver se eu acho eles aqui. Pronto. Deixa eu botar aqui. Artigo 57, está aqui. A redação atual desse artigo 57 foi dada pela lei número 9.032, que é de 1995. Então vejam que a redação aqui do artigo 57, ela é anterior à emenda 47. Então, antes de 2005, a Constituição não exigia lei complementar. Passou a exigir somente em 2005, com o advento da emenda 47. Então, aquela lei ordinária que já tratava da aposentadoria especial, o que é que aconteceu com ela? Ela foi recepcionada pela emenda 47 com status de lei complementar. Embora ela não seja uma lei complementar, ela é ordinária. Então, aqui o seguinte, para você entender. A Lei 8.213 é uma lei ordinária, bonitinha, mas ordinária. No entanto, esses artigos que tratam da aposentadoria especial, que são os artigos 57 e 58, olha, 57 e 58, esses artigos aí, embora sejam artigos de uma lei ordinária, eles foram recepcionados pela emenda 47 com status de lei complementar. Entendeu? Se por acaso o Congresso Nacional quiser fazer uma alteração nesse artigo 57 ou nesse artigo 58 da Lei 8.213, não poderá ser feito por lei ordinária. Tem que ser por lei complementar. Aí você pergunta, professor, e como foi que esse artigo 57 foi alterado por uma lei ordinária? Ah, porque foi antes de 2005. Foi antes de 2005. Mas depois do advento da emenda 47, aí esses artigos 57 e 58, depois do advento da emenda 47, eles não poderão mais ser alterados por lei ordinária. Só podem ser alterados por lei complementar. Por quê? Porque a partir do advento da emenda 47, esse tema passou a ser reservado para a competência da lei complementar. Entendeu? Então, se o Congresso Nacional quiser alterar os artigos 57 e 58 da Lei 8.213, atualmente, se o Congresso Nacional quiser alterar, não pode ser por lei ordinária, tem que ser por lei complementar. Anote na caderneta isso, para você dizer para os deputados, para eles ficarem sabendo disso, eles não sabem não, né? Pode ser que eles cometam besteira, aí aprovam uma lei ordinária alterando o artigo 57, aí o STF vai ter que dizer que é inconstitucional. Vamos lá. Mas qual é o fato gerador?
da aposentadoria especial? O fato gerador está aqui no artigo 57 da Lei 8.213. Então não vamos ler. Vamos ler o artigo 57, que aí a gente fica sabendo qual é o fato gerador da aposentadoria especial. Diz assim: a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência. A carência a gente já viu que é, em regra, 180 contribuições. Ao segurado que tiver trabalhado, tá aqui, o fato gerador vai estar aqui, ó. Ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudica a saúde ou a integridade física durante 15, 20 ou 25 anos. Então é isso. Qual é o fato gerador da aposentadoria especial? É o segurado trabalhar durante 15, 20 ou 25 anos em condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física. Esse é o fato gerador da aposentadoria especial. Aí você diz: professor, mas como é que eu sei se ele tem que trabalhar 15, 20 ou 25? Aí a resposta é a seguinte: depende da atividade que ele esteja desenvolvendo. Aqui no Regulamento da Previdência Social, no anexo 4, Regulamento da Previdência Social, que é aquele que foi aprovado pelo Decreto 3.048 do ano de 1999, anexo 4. Aí aqui tem a classificação dos agentes nocivos, prejudiciais à saúde ou à integridade física. Então, para saber se o segurado vai se aposentar depois de trabalhar durante 15, 20 ou 25 anos, você tem que vir para esse anexo 4 e ver qual é a atividade que ele desenvolve. Por exemplo, se ele tiver exposto a esse elemento químico chamado arsênio e seus compostos, ou seja, se ele trabalha, por exemplo, na extração de arsênio e seus compostos tóxicos, ele vai se aposentar depois de 25 anos de trabalho. Se ele tiver exposto a esse elemento químico aqui chamado asbestos, se ele trabalha, por exemplo, na extração, no processamento e manipulação de rochas amiantíferas, asbesto é conhecido popularmente como amianto. Os cientistas da área da medicina já comprovaram que quem trabalha com coisas de amianto, principalmente inalando pó de amianto, isso provoca câncer, Tá legal? Então, por isso, quem trabalha exposto a esse elemento químico chamado asbesto, quem trabalha na extração dessas rochas amiantíferas, quem trabalha na fabricação de guarnições para freios, embreagens e materiais isolantes contendo esse elemento químico chamado asbesto, quem trabalha na fabricação de produtos de fibrocimento, o fibrocimento também é derivado desse elemento chamado asbestos, quem trabalha na mistura, cardagem, fiação e tecelagem de fibras de asbestos, ou seja, quem exerce essas atividades se aposenta depois de 20 anos de trabalho. Você olhando essa tabela, você vai perceber, ó, que a grande maioria das atividades, o trabalhador se aposenta depois de 25 anos. Ó. 25, 25, 25, quase todas são 25. Tem uma atividade que se aposenta aos 15 e duas que se aposentam aos 20. Tá legal? O resto você pode observar que são
quase todas aos 25 anos. Obviamente, você não precisa decorar essas coisas aqui que eu estou passando, né? Por exemplo, aqui, interessante, né? Quem trabalha exposto a ruído superior a 85 decibéis se aposenta depois de 25 anos de trabalho. Ruído superior a 85 decibéis. Aí vejam, quem trabalha exposto a radiações ionizantes, também, o cara trabalha operando uma máquina de raio-x, exposto a radiações ionizantes, aposenta-se aos 25 anos de trabalho. Aqui, ó, trabalhos realizados com exposição aos raios, gama, beta, raio-x, que é aquela máquina de bater radiografia. Você está com um problema no pulmão, aí bate uma chapa do pulmão, né? Aí o trabalhador que opera aquela máquina, ele tem direito à aposentadoria especial depois de 25 anos de trabalho. Então, vejam que a maioria é aos 25 anos. Aí tem uma atividade que o cara se aposenta aos 15 anos de trabalho. É quem se aposenta mais cedo do regime geral, é esse cara aqui. O que é que ele faz? Ele executa trabalhos em atividades permanentes no subsolo de minerações subterrâneas em frentes de produção. Olha, ele trabalha numa mina subterrânea, exercendo atividade permanente numa mina subterrânea, e está envolvido diretamente com as frentes de produção. Ele se aposenta aos 15 anos de trabalho, nessas condições. É umas condições, assim, realmente ruins. Aí tem uma atividade aqui, que é aos 20 anos. Também, o cara trabalha em mineração subterrânea, mas é afastado das frentes de produção. E a outra atividade é o cara que trabalha com os asbestos, amianto, que também é aos 20. Aí as outras atividades são todas aos 25 anos. Esse é o fato gerador da aposentadoria especial. Até o próximo.